Fala pessoal, Samuel Valentim na área, hoje dia 14/8/2017, às 21 horas e 29 minutos, em Belo Horizonte, Minas Gerais, mais uma live com tema livre para todos vocês. Maravilha então, maravilha então. Então vamos entrando aí pessoal, que nós somos nazis, e quem estiver assistindo aí pelo YouTube, saiba que essa live já ocorreu no Facebook. Então, se vocês quiserem participar da live, mandarem perguntas instantâneas, tem que entrar no grupo Criadores de Canários Unidos do Brasil no Facebook, senão não adianta nada. Mas para ajudar a todos, eu faço questão de pegar esse vídeo da live do Facebook e ainda colocar aí no canal do YouTube. Tranquilo? Sempre para ajudar vocês aí. Gustavão, amanhã é nós, Gustavão, boa noite para você. Nogueira, boa noite. Claudiano, boa noite. Henrique Lima, boa noite. E vamos entrando aí. Qual que é o tema, Valentim? Tema livre, não tem tema específico não. Tá bom? Tirei a barba, né, gente? Vocês estão vendo aí? Voltei a ficar com 18 anos novamente. Wagner, boa noite. Cleidevan, boa noite. Francisco Rezende, boa noite. Viu os cobres sim, Francisco? Bacana demais. São dois intensos, né? Boa noite pro... Já ia falar Rodrigo Bolsonaro. Não, é Balsalobre. Fabrício Pacheco, boa noite. Mark Cleiton, boa noite. Vitor Fernando, boa noite. Alex, boa noite. Lucas, tá fortão, hein? Mais ou menos, cara. Tô nada, cara. No vídeo, na foto, fico forte. Pessoalmente, sou mó frangão. Frank Sá, boa noite. Deus te abençoe também, meu querido. Roberto, boa noite. Wendel, Félix, boa noite. Pessoal, pode ir mandando as dúvidas aí, que eu tô com 50% de bateria. Então deve dar meia hora aí de bateria para falar aqui na live, né? O iPhone aqui já tá com a bateria viciada. Rodrigo, boa noite. Roberto, boa noite. Wagner, quantas posturas posso fazer no meu casal? De 3 a 4 posturas, desde que o casal esteja ainda saudável e disposto. Rodrigo, eu já li Bolsonaro, velho. Adilson, tão bom caminhão da Petrobras aí, Valentim. Deixa eu entender por que ele falou isso. Por que, velho? Por que? Por que tão bom? Tô zoando. O cara, tinha quase um mês que eu não fazia barba. Voltei a ser jovem ainda. Amanhã deve ser. Adriano Pérez, passo a minha. Sai fora. Maurício Anderson, boa noite, aqui do Japão. CCUB Internacional, estamos lá no Japão, bacana. Maurício, você casou com a japonesa ou você é japonês? Como é que é o negócio aí? Sua família é do Japão? Francis, boa noite, Valentim, Deus abençoe você também. Mark Cleiton, por favor, só uma dúvida. Estou com um casal de Gloucester e o macho acasalou com a fêmea ontem e ela botou um ovo. Tem como os ovos estarem engalados? Boa pergunta, Mark Cleiton. Se ele acasalou, copulou, conseguiu passar o esperma antes da formação da gema, isso se dá 24 horas antes, possivelmente, tá bom? Mas se esse primeiro não estiver fecundado, possivelmente os próximos poderão estar. Substitui os ovos, né? A partir que ela vai botando, você vai tirando, coloca o de plástico, até que ela bote o último ovo, depois você põe todos e começa a contar. Felipe, eu sempre vejo as lives no YouTube, hoje consegui estar presente. Bacana, Filipão, meu amigão. Sérgio Campos, boa noite. Qual é o assunto da live? Tema livre. Bonner, boa noite. Boa noite, William, de Planaltina. É o William Bonner, né? Um abraço a todos de Planaltina, Distrito Federal. Tarciano, boa noite, doutor. Vai arrumando as malas para vir para a inauguração da União de Criadores de Canários e Aves Exóticas da Paraíba. Conto com sua presença. Eu sou padrinho aí
né, do pessoal da Paraíba aí que vai inaugurar um clube, mas é mais pro final do ano, né, Tarciana? Ainda tá um pouquinho longe ainda, mais uns 4 meses talvez. Desde já agradeço. E nós vamos fazer aí, tirar muitas fotos, fazer vídeos. Vitor Fernando, Samuel, com quantos dias os filhotes devem ser separados dos pais? Ô Vitor, desde que eles estejam comendo sozinho, com 30, 35 dias, tá bom? Se com 28, 29 estão comendo sozinhos, estão bem espertinhos, pode separar também. Pra vocês terem ideia, o filhote do Joelzinho eu separei com 26 dias. Tava comendo sozinho, muito esperto. Roberto, hoje nasceu um tomatinho aqui, porém a mãe ainda não tratou. Quanto tempo ele aguenta sem trato da mãe? Umas 18 horas, mais ou menos, ele aguenta, né? O canário nasceu agora. Ele ainda tem uma reserva energética. Então, em até 18 horas, 20 horas, ele não precisa de ser alimentado. Depois disso, precisa do aquecimento e da nutrição. Maurício Anderson, tenho aprendido muito com você, Valentim. Imagina, cara. Eu que agradeço aí. Caroline Valdecir, boa noite, man. Boa noite. Charles Rios, bom dia. Bom dia? Ué, Charles, você tá onde? No Japão também, cara? Bom dia. Estou com uma canária que está a 75 caindo pena. É normal? A 75 o quê, cara? Eu não entendi nada. A 75 caindo pena? Me explica isso direito. Alex Fernando, qual é o melhor alimento para as fêmeas tratarem dos filhotes? Somente a farinhada umedecida? Não vou dizer o melhor alimento. Eu vou te dar opções. A farinhada umedecida ou a farinhada processada com ovos é um excelente alimento, de alta palatabilidade e de aceitação das fêmeas para tratarem dos filhotes. Sementes também? Sim, se você der sementes. Folhas verdes também? Sim. Maçã também? Sim. Banana? Talvez. O que mais? O produto Ultra da Biospray? Sim. Sim. Então depende. Eu fiz um vídeo sobre isso, Alex. Samuel Valentim, quais os alimentos devo fornecer aos pais para tratarem dos filhotes? Tá lá no YouTube. Wendel Félix. Valentim, meu canário parece que está com fungos na língua e está muito inchada a língua. O que você me indica? Fungos na língua, nunca tratei, cara. Mas vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver no Google aqui. Fungo, língua, canário, medicação. Vamos ver. Candidíase, é isso? Sapinho? Nunca tratei não, cara. Mas vamos ver aqui. Candidíase. Aqui eles estão sugerindo nistatina. Tá bom? Nistatina é um medicamento indicado para isso aí. Nistatina. Beleza? Beleza. Frank, Samuel Valentim, tem uma canária com ácaro de traqueia, mas ela está chocando 4 ovos. Dei Ivomec, 2 gotas na água, pode ajudar na cura? Na água? Não sei. Colocar ivermectina na água e ter resultado? Não sei. Não sei. Geralmente ou se pinga dentro do bico, ou coloca na coxa ou na nuca, né? Mas na água, não sei. Misturar ivermectina na água? Acho que mistura, porque ivermectina é meio óleo, será? Eu nunca coloquei ivermectina na água, vou fazer um teste amanhã. Eu tenho aqui, vou pôr na água e ver como é que fica esse negócio. Acho que fica muito oleoso, né? Não, ivermectina acho que é um pouco oleosa, né? Não? Se colocar na água, acho que o bicho nem bebe, cara. Não sei, tô só divagando aqui sobre isso. Henrique Lima, alguma dica ou alimento para os canários aprontarem mais rápido? Cara, você pode aumentar... Primeira coisa, esse negócio de aprontar, isso é natural. Opa, 100 pessoas na live. Aprontar é coisa natural. Então, por mais que você encha de proteína e vitaminas minerais, é mais natural. Mas vamos lá. Criar os canários num lugar mais claro, isso estimula a reprodução. Aumentar a quantidade de proteína é interessante? É interessante. Proteína boa, né? Como ovo, por exemplo. O que mais?
Expor ao sol, pelo menos uns 10 minutos pela manhã, o final da tarde, legal, legal. O que mais? Talvez colocar, os machos estão cantando, por exemplo, colocar os machos ao lado das fêmeas, sem que elas vejam os machos, mas o canto para estimular pode ser uma boa. Mas tudo isso, cara, varia. Você pode fazer tudo isso que eu tô falando e o bicho não aprontar a mesma coisa. Vai ter que esperar. Motorista bebendo, né? Você que é motorista bebendo aí, vai. Romário! Toda vez que eu leio Romário, eu tenho que falar Romário, boa noite. Fiz ovoscopia hoje. 3 ovos não galados. Separei o casal. Quantos dias para juntar novamente? Cara, não precisaria, mas uma coisa interessante é você juntar, separar pela grade e deixar uns 3 dias, 72 horas, para eles ficarem com muita saudade. Depois tirar a grade novamente, põe o ninho, os fios de juta e recomeça. Rômulo Ribeiro. Boa noite, Valentim. Boa noite, Samuel, né? Sou do Rio de Janeiro, gostaria de saber qual a melhor espécie para iniciar a criação. Rômulo, você está falando melhor raça de canários, é isso? Se for isso, anota aí para você assistir depois da live. Samuel Valentim, quais os canários mais indicados aos iniciantes? Tá bom? Dá uma olhada lá. Thiago Silva, boa noite. Ronaldo, boa noite. Saudações vascaíno. Que vascaíno, gente. Ó, meu primeiro time é o Cruzeiro Esporte Clube, porque eu sou mineiro, Belo Horizonte, então vou torcer para o melhor time que tem aqui, né? Sempre foi melhor, sempre será. Cruzeiro. Em São Paulo é o São Paulão. São Paulo, maior campeão do Brasil é São Paulo, gente. Isso aí é inegável. No Rio de Janeiro é Mengão. No Rio Grande do Sul é Grêmio. Que mais? Na Bahia é o Bahia. Fora do Brasil, Real Madrid. Tá bom, né? José Antônio, boa noite. Marcos Roberto, boa noite. Carlos de Oliveira Ribeiro, boa noite. Rodrigo Costa, boa noite. Luiz Carlos. Boa noite, Samuel. Tudo na paz? Você acha que devo tirar o rabo da fêmea para o macho acertar na hora de galar? Estou reparando que ele erra muito e parece que não consegue. Ô, Luiz, não tem essa necessidade, tá bom? Não tem essa necessidade. Mas que facilita, que é igual você está falando nesse caso específico, é bom demais. Você pode cortar 70% do rabo da fêmea. Pode cortar bem lá tipo uns 2 centímetros antes do urupijo, do início da cauda ali. Corta ali. Tá bom. E tira também a plumagem em volta da cloaca do macho e da fêmea. É o que eu recomendo e faço todos os anos. Quem vier ao meu canaril aqui vai ver que todas as fêmeas têm os rabo cortado e todos machos e fêmeas com a cloaca mais proeminente, que eu corto a plumagem em volta para facilitar. Mas há criadores que não fazem isso, dá certo, mas eu faço por desencargo de consciência para depois eu não ficar assim, nossa, por que os ovos não estão fecundados? Será porque eu não cortei a plumagem em volta da cloaca e não deu certinho ali a justa posição entre cloacas? Aí eu faço isso. Tarciano, de nada. Inho Lima, boa noite, Valentim. Manda um abraço para minha filha Tamires, Campo Formoso, Bahia. Tamires, quantos anos você tem, Tamires? Boa noite para você, um salve para você, obrigado por acompanhar e ajuda o papai. Depois você fala com seu pai, não sei quantos você tem, né? Às vezes você é um bebezinho. Fala com seu pai para tirar uma fotinha e depois colocar lá no grupo pra gente curtir, tá bom? Eu sou filho único, então não tem como eu ser tio, né? De sangue mesmo. Mas eu sou tio de um tanto de filho de criador aí, tá bom? Marco, boa noite, Valentim. Mês 5. Canários estão com 14 dias. Mês 5. Canários estão com 14 dias. Hoje é a fêmea. Não tá no ninho. Hoje é normal. Ô, Marco, Comar, não entendi. Eu não entendi o que você falou, cara. Refaz aí pra mim. Paulo Henrique, boa noite. Newton Carlos, boa noite. Franz Oliveira, boa noite. Uma dúvida. Quando retirar os ovos da canária é necessário ficar virando para não grudar ou é mito? É mito. Tá bom? Não.
não precisa virar os ovos, tá bom? Eu já falo isso, já falei em vídeos, e já fiz um artigo, um estudo sobre isso. Nós temos... Ó, cara, lá no Rio de Janeiro eles colocaram um fuzil na imagem do Michael Jackson, lá no Rio de Janeiro, cara. Aquele é Rocinha? Eles colocaram um fuzil, o Michael Jackson... Uau! Eles penduraram o fuzil. Rio de Janeiro tá foda, viu? Eu moro no Morro Papagaio, mas não faz nem cócegas na violência do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, gente. Depois fala que é uma cidade maravilhosa. Com todo respeito aí, os cariocas do grupo que estão aí. Deixou de ser maravilhosa há muitos anos. Ir ao Rio de Janeiro agora é torcer para não morrer ou não ser assaltado. É foda. Um lugar bacana e desse jeito. Mas veja bem, não precisa. Os ovos, vamos imaginar ovos. O que tem os ovos? Os ovos tem casca. Vão bem no básico mesmo. Casca. Tem a gema. Em volta da gema nós temos a clara. E o que centraliza a gema nós chamamos de calasas, com Z. Então, a calasa, ela centraliza a gema. Tem uma calasa aqui na ponta e outra na base. Centraliza. Ela mantém a gema ali. A clara também evita choques mecânicos. Às vezes você bate o ovo e tem a clara que dá uma amortecida na gema. Então, para grudar a gema na clara, é bem difícil, viu? Bem difícil. A gente pode ver isso até em ovos de galinha aí, que ficam meses na mesma posição. Complicado. Sérgio Campos, Samuel, você sabe diferenciar resfriado de acro de traqueia? Cara, acro de traqueia, geralmente o canário fica... E fica passando o bico no puleiro, bem incomodado. Principalmente à noite, quando apaga a luz assim no canaril, você escuta que tem uns... E fica o tempo inteiro, sabe? Com aquele bico aberto. Resfriado não chega a ter isso não, tá? Resfriado mais rouquidão. Mas acro de traqueia fica perfurando a traqueia do bicho, né? Os carrapatozinhos perfurando, é foda. Jamil, boa noite. Fabrício Pacheco, peguei sua ideia do canal de dar arroz branco para mas meus canários não comiam. Resolvi dar arroz integral, é certo. Cara, porque os seus canários são fitness. Tipo eu, assim, ó. Eles querem ganhar massas musculares. Carlos Rolim. Samuel, quero comprar um canário ágata opalino vermelho mosaico top. Quem você me indica? Sou de João Pessoa. Ô, Carlos, vou te dar uma dica melhor. Todo mundo que queira comprar canários no Brasil e às vezes não acha criador de canário de raça, entre no site da FOB, fob.org.br. Depois que vocês entrarem nesse site, vou até abrir aqui, é uma dica para vocês, tá? A tecnologia ajudando a todos aí. Então vamos lá. Ó, ficou azul porque quando abre o site da FOB vem um azul meio do cruzeirão assim, né? FOB, o que é FOB, Valentim? Federação Ornitológica do Brasil, Zil. Vamos lá. Até hoje o site da FOB, no início, tá com esse negócio de vender estandes pro campeonato. Gente, vamos atualizar esse site da FOB, meu Deus do céu! O Campeonato Brasileiro já passou muito tempo, Jesus. Até hoje tá alugando stand. Brincadeira, tá, FOB? Depois vocês vão falar que eu tô criticando o site da FOB aí porque eu sou safado sem vergonha. Tem nada, tô zoando, pô. Mas que deveria retirar, deveria. Cadê o websign? Cadê o cara que fica tomando conta desse site, né? Vai estar abrindo aqui. Então o que vocês vão fazer? www.fob.org.br. Aí, qual que é a ideia do Valentim? A ideia é que vocês encontrem clubes e criadores próximos a vocês, tá bom? Para vocês não ficarem muito assim perdidos. Então, quando vocês entrarem no site da FOB, lá em cima tá assim, ó, clubes. Aí vocês vão colocar o mouse, o ponteiro do mouse em cima de clubes. Depois vocês vão descer e colocar o ponteiro em cima de clubes filiados. Aí vocês vão dar um clique em clubes filiados. Vai abrir aqui, aí eu falo com Vossas Excelências. Mas é isso aí, gente. 112 pessoas na live, muito bem, parabéns. Quando abrir, depois que vocês clicarem clubes
e depois clubes filiados, vai abrir uma página com todas as bandeiras dos estados que possuem clubes. Olha que legal. Tá? Aí você, Carlos, e qualquer outra pessoa aí do Brasil, Zil, vai clicar na bandeira do seu estado ou de um estado que é mais próximo. Tá? E aí vocês podem analisar que a FOB deixou todos os clubes cadastrados na federação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos lá. Paraíba. Tá aqui o meu cartão. Paraíba. Tem clube em Paraíba? Tem clube em Paraíba. Aqui, ó. Achei a bandeira Paraíba. Cliquei. Olha que beleza. Já vou falar pro Carlos Rolim aí onde que vai ter clube. Tem 3 clubes na Paraíba, cara. Em João Pessoa, tem 2 em Campina Grande e tem 1 em João Pessoa. Então vamos clicar aqui em João Pessoa. Falou que uma ameaça foi detectada, aí o problema é do site. Carlos Rolim, tem aí, ó, Avenida Carneiro da Cunha, 434, Torre, João Pessoa. Tá bom? Tá lá. Mastigadinho pra você, jovem. Renildon, boa noite. Carlos de Oliveira, meus filhotinhos nasceram com a mancha preta e morreu. Separa o casal, 500 gramas de amoxicilina para 500 miligramas de amoxicilina para 1 quilo de farinhada, dê a todas as fêmeas para evitar proventriculite. A Mauri Araújo, Samuel, tem um casal de vermelho clássico. Nasceram 3 filhotes ontem. Caso os pais não alimentem os filhotes, vou usar a papa Biotron. Minha dúvida, pode misturar cantaxantina na papa para alimentá-los? Se você quer que eles já fiquem bem vermelhos nas remiges e retrizes, é desde o ninho mesmo que você tem que pigmentar. Glenderson, com quanto tempo que a canária fêmea tem sua primeira postura? Ué, cara, a partir do momento que ela casala com o macho, a gente conta de 5 a 10 dias para ela começar a botar. Rodrigo Aguiar, boa noite, Samuel, manda um salve para Ribeirão Preto e vamos aprender mais, Ribeirão Preto, um abraço. Adriano Petrovic, boa noite. Renildo, Temer livre? É livre. Túlio Batista. Boa noite, Samuel. Eu aqui de novo. Estou começando a canaricultura. Vejo quase todos os seus vídeos. Estão me ajudando muito. Vi o seu vídeo sobre gaiolas e você me indica de 6 comedouros? E se elas podem virar pequenas voadeiras? Obrigado por assistir, tá, Túlio? Cara, há gaiolas de 6 comedouros que elas têm aberturas laterais. Essa é interessante para fazer voadeiras. Vamos supor, 6 comedouros tem 50 centímetros. Aí você compra com aberturas laterais. Você compra outra do mesmo modelo de 50 centímetros, abre as laterais, encaixa direitinho e dá para virar uma voadeira de 1 metro. Tá bom? José Cláudio, boa noite, Samuel. Já começou a nascer as coisas lindas? Ainda não, cara. As fêmeas todas botando. Quando começar a nascer, eu vou publicar. Tá bom? Charles Rios, minha fêmea, Glosta, está com os pés embolados e não consegue ficar no poleiro. Tem que analisar de perto, tá, cara? Que pode ser um tanto de coisa, machucado, ferida, quebrou o dedo, unha, não sei. Criatório SSM Ata, boa noite. Valentim, minha canária tá com uma falha ao redor do bico e percebi que fica esfregando o poleiro. Pode ser, obrigado, Deus abençoe sempre, amém. Ô, cara, vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui se eu acho algum artigo que possa tratar sobre isso. A gente tem que ser curioso, né? A gente não sabe, mas a gente é curioso. Alguns falam que é micose. Cara, é porque eu nunca tive esse problema. Então, alguns em muda encruada, aquela muda que não passa. Alguns falam que pode ser sarna. Alguns falam que é acra de pena, não sei. Algumas sugestões é dar banho nos canários com vinagre de maçã orgânico. Outros é tratar com ivermectina. Vamos ver mais um artigo aqui só para ver se eu consigo ajudar, né?
Doença do bico, psitacídeos, não sei se serviria. Cara, realmente a gente não sabe se é sarna, se é micose, se é muda encruada, se é piolho, se é ácaro de pena. É difícil falar, tá, cara? Felipe, acasalei uma fêmea, canela elmo, amarelo, marfim nevado. Com ágata pastel, amarelo, marfim nevado. O que será que vai dar? Não faço nem ideia, velho. Cara, essas mutações aí, elmo, por exemplo, eu nunca parei pra estudar. Ágata pastel, amarelo, marfim nevado, sim, mas cruzar canela e elmo com ágata pastel, não sei se dá alguma coisa não, cara. Sinceramente, procure aqueles artigos no Google sobre padrão de acasalamento das cores dos canários. Eles costumam ter uma tabelinha interessante. Aí você vai ver lá os acasalamentos dos elmos. Se não for padrão, o importante é nascer filhote e vir com saúde. Deixa eu ver isso aqui. Que sabonete é esse? Deixa eu ver. Ué, quanto foi esse negócio? Nossa, sabonetão, isso aí vai durar um ano, pô. Marcos Roberto, tem uma canária, saiu câmara, né? Que botou 3 ovos e nenhum está galado, né? O que deve fazer? Cara, assista ao vídeo Samuel Valentim, problemas na reprodução dos canários. Lá eu falo sobre isso, tá bom? Túlio Moraes, como saber se um canário tem uma boa genética? Você tem que estudar sobre a genética da cor. Aliás, da cor do canário. Você tá querendo saber de cor, né? Vamos supor, vermelho intenso. Você tem que ver o que é um vermelho intenso, com muita cor, distribuição, uniformidade. Ágata vermelho mosaico, tem que ver, analisar estrias, o fundo, a envoltura, o desenho e tudo isso. Então você tem que estudar a cor de interesse, tá bom? Só assim que você vai saber. Valdinei Pires, boa noite. Thiago, boa noite, monstro. Meu Deus, sou monstro. Railson, boa noite. Alexandre Pisolato. Juntei hoje... já tá 20% minha bateria. Quando cair para 10 eu paro. Juntei hoje 2 casais. Vai ser minha primeira experiência. Estudei muito e até agora... Mas muitos criadores dizem para deixar os ovos. E eu quero fazer o manejo... substituir por ovos falsos. Mas estou com receio de tirar do ninho. Fala um pouco sobre esse assunto, Samuel. Um abraço. Nada. Alexandre, o negócio é o seguinte... Esses criadores que estão falando para você, eu não sei. São criadores cabulosos, experientes, que entendem das técnicas da canaricultura. Porque é o seguinte, cara, eu falar para um criador não substituir ovos, eu estou deixando em risco, né, a reprodução dele. No sentido de que, se eu quero que ele tenha uma boa reprodução, eu vou sugerir, obviamente, a substituição de ovos como técnica na reprodução. Por quê? Porque você substituindo os ovos, você poderá garantir que todos os filhotes nasçam no mesmo dia. E isso vai evitar problemas na questão do desenvolvimento dos filhotes, onde eles poderão crescer uniformemente e, por conta da seleção natural proposta por Charles Darwin, você vai evitar que filhotes maiores matem os menores ou que os pais tratem mais dos filhotes maiores em detrimento dos filhotes menores. Então, minha opinião, sempre substituam os ovos. Pronto, acabou. José Cláudio, um abraço dos criadores de Caçapava, muito obrigado. Tiago, então quantas doses de Volmex posso dar para meus canários com ácaro? Não sei, cara. Uma gotinha a cada 7 dias. Depende. Luiz Vieira, boa noite, Samuel. Em uma gaiola Maracanã, pode colocar 3 casais para reproduzir? Pois ela tem 3 divisórias. Luiz, vai ficar pequenininho, você não acha, não? Se você colocar as 3 divisórias, quantos centímetros de largura, comprimento e altura que vai dar aí para cada casal? Me fala aí, porque eu acho que vai ficar pequenininho, cara. Geralmente essas gaiolas são mais para bigamia, né? Você deixa o macho no meio, uma fêmea aqui, outra fêmea aqui e vai intercalando. Agora, 3 casais aí, não sei. Wagner, com quanto tempo dá para saber se é macho ou fêmea? O filhote,
Cara, no geral, com 40, 50 dias, os machos começam a gorjear, a ensaiar o canto, né? Que é o caso aqui do filho do Joelzinho, que tá 40 dias e começou já a gorjear. Aí já viu, opa, isso é machinho. Fora isso, é quando estão prontos para reprodução. Você analisa a cloaca. E algumas cores também dá para saber. Então você vai assistir ao vídeo Samuel Valentim, Como Descobrir o Sexo dos Canários. Eu fiz um vídeo só sobre isso. Marco Antônio Alves, boa noite, Samuel. Hoje não é dúvida, sem agradecimento a você e o Cacá Oliver e aos demais amigos que me ajudaram, dando dicas sobre a canária que tinha abandonado o ninho. Graças a Deus deu tudo certo e a ama seca chocou os da fêmea que abandonou o ninho. De nada, e obrigado aí ao Cacá e aos demais amigos que te ajudaram. Diego, boa noite. Cauã Antônio, boa noite. Fera, minha canária chega a igriçar e bate as asas, mas não se abaixa de jeito nenhum. Já tentei ela com outros machos e nada, ela bate neles. Por quê? Cauã, você tem que analisar se ela está pronta para reprodução, cara. Assista ao vídeo Samuel Valentim, o momento certo para o acasalamento dos canários. Jair Gomes, boa noite. É verdade que os filhotes de canários vermelhos não podem comer couve nem levar sol, isso é mito. Jair, nós estamos falando de canários vermelhos para competição ou não? Porque enquanto eles estão pigmentando, não é interessante que eles tomem sol para não desbotar, não manchar, não queimar a cor. E a couve tem muito carotenoide, luteína e zeaxantina, que é mais para o tom amarelo-limão ou para dourar. Como a gente quer para competição, para um padrão do canário mais vermelho, então por isso que a gente não dá nenhum alimento que tenha luteína ou zeaxantina e também não expõe ao sol. Anderson DV, Samuel, estou com 3 canárias espirrando, já dei 2 gotas de Vomec 2 dias seguidos e própolis na água, mas até agora não resolveu nada, o que eu faço? Anderson, pode ser que elas estejam sequeladas, pode ser que os ácaros já perfuraram a traqueia e elas possam viver o resto da vida espirrando. Mas leve a um veterinário ou um criador experiente para ver de perto. Paulo Henrique, boa noite, Valente. Só faltam 4 meses para você vir para Paraíba. Opa, só 4 meses, gente. Demora, 120 dias, mas estamos contando. Muito obrigado. Lucas Tales, boa noite, Valentim. É preciso impedir que os canários se vejam antes da reprodução? Não necessariamente. Eu prefiro que os machos não vejam as fêmeas antes da reprodução, tá? Até mesmo para não se distraírem. Mas se você tem um canário pequeno, um quarto pequeno, meu quarto aqui, o canário é um pouco maior. Mas se você tiver um quarto maior e o macho tiver que ver fêmea, também não tem problema algum, não. É manejo meu. Cada um tem manejo, né? Carlos de Oliveira. Minha net está ruim, desculpe aí. Mas irei sair depois vejo completo no YouTube. Beleza. Leandro Teixeira, boa noite, mestre. Tudo na paz? Na paz. E você? Carlos Oliveira. Carlos de Ouro Preto, Minas Gerais. Um abraço. Thiago Silva, boa noite. José Cláudio. O que você acha do Gloucester para criar? Excelente. São excelentes pais. Hernandes, boa noite, boa noite. Fernando José Targino. Sou de Maceió. Como te falei, depois de 20 anos voltei a criar e a fêmea já colocou o 4º ovo. Precisa colocar mais algum medicamento quando os filhotes nascerem? Não, não, meu caro. Medicamento nos remete à doença, né? Farinhada, areia, água filtrada. Se você dá sementes, farinhada, areia, sementes, areia, água filtrada. Se você dá estruzada, farinhada, estruzada, areia, água filtrada. Se você dá tudo, sementes, estruzada, farinhada, areia, água filtrada. Os filhotes nasceram, você quer dar alguma folha verde para os pais tratarem? Sim. Maçã, sim. Ovo cozido, sim. Agora, medicamento, não. Medicamento é só para doença, tá bom? Aliás, quanto menos vocês tratarem seus canários com medicamento, mais resistentes eles ficam. Por isso que eu parei de vermifugar canário. Eu só vou vermifugar se o canário estiver com sintoma de verme. Não tá? Não vou vermifugar, não. Wellington de Oliveira, Samuca, mano, tive um probleminha. Um canário meu estava na época de muda. Porém, passou e ele não voltou a cantar depois que eu notei que ele estava com quisto. Tá, o quisto que ele está falando, pessoal, é quisto de pena, ou pena encravada, ou pena encruada, ou cisto de pena, tá bom? Cara, o cisto de pena não necessariamente faz o canário parar de cantar. Eu já tive canários com grandes cistos e cantavam muito.
e até acasalava. Tem gente que fala que canário com cisto não acasala. Não é bem por aí não, hein? Há controvérsia. Mas tudo bem. Pode ser que ele tenha parado de cantar por causa do cisto de pena? Sim. Pode ser que ele tenha parado de cantar porque saiu da muda e não voltou a cantar? Sim. Há muitos canários que saem da muda e não voltam a cantar. Isso é questão de seleção natural, tá? Mas com relação ao cisto, trate o cisto aí. Ediclério, boa noite. Meus 3 filhotes morreram. Com quantos dias posso juntar o casal novamente? Cara, tira o ninho, deixa o casal 3 dias ali separados, depois volta o casal, coloca o ninho, fios de juta e recomeça. Flávio Artis, boa noite. Fábio Roque, boa noite. Uma dúvida, nasceu os filhotes e com a cabeça meio careca. Irão nascer penas quando o pai e a mãe não são top... Como é que é? Careca. Vai nascer pena ainda? O pai e a mãe não são topete. Cara, depende. Tomara que sim. Agora tudo isso tem a ver com nutrição, né? Se a nutrição estiver boa, sim, uma nutrição muito baixa, muito pobre em nutrientes, pode ser que dê essas falhas mesmo e podem ficar com essa muda encruada aí alguns meses até que você regularize. Lucas, vixe, para os Bambis aqui, hein? Não, Lucas. Na realidade, eu torço pro São Paulo, não de coração, tipo assim, vai São Paulo. Não, não é isso não. Cada estado eu tenho um time de preferência. Por exemplo, se eu for para São Paulo e tiver que assistir um jogo no meio de uma torcida, eu iria para a torcida de São Paulo. Por quê? Porque é o time de primeira divisão e é o melhor time do Brasil, na história do Brasil. Tem mais títulos. Se eu for lá para o Rio de Janeiro, eu vou para a torcida do Mengão. Por quê? É primeira divisão também. Aqui em Belo Horizonte, eu sou Cruzeirão, primeira divisão. Agora, Rio Grande do Sul, os dois são segunda divisão, né? Ferrou. Então é só Cruzeiro, São Paulo, Flamengo e Santos. Ih, rapaz, tá difícil, hein? Frank, Samuel Valentim, o Ivomec que coloquei, fiz assim. Enchi o bebedouro e peguei 2 gotas, onde o canário bebeu a água, troquei depois, 2 horas, troca a água, quero fazer assim de 3 dias. Cara, testa aí, tá bom? Alisson, boa noite. Eber, boa noite, Samuel. Perdi uma canária ontem com o ovo trancado. O que eu deveria ter feito para não acontecer de novo? Ele falou ovo trancado é ovo entalado, né? Cara, vamos ver um negócio aqui. Porque é o seguinte, a gente tem isso como causas. Aparelho reprodutivo da fêmea, né? Fêmeas muito novas, muito velhas, ou fêmeas que já apresentam algum problema. Mas vamos ver algumas coisas aqui. Vamos ver outras causas, né? Porque é isso que você quer saber. Vamos ver aqui um artigo interessante. Vamos ver se tem alguma coisa interessante pra gente ver. Não. Depois você dá uma lida, Heber, sobre causas de ovos entalados em aves, tá bom? Mas problemas no aparelho reprodutivo é interessante. Estresse pode causar também ovo entalado. A fêmea tá lá pra botar, já formou o ovo. Aí aquele estresse, barulho, apaga e acende a luz, assusta. Isso pode dar algum problema também na movimentação desse ovo. Então, diminua o estresse. Uma dieta bem regulada, balanceada, que tenha cálcio suficiente e analisa. Tomara que não aconteça de novo. Se acontecer, aí há umas técnicas aí para resolver isso, tá bom? Para resolver assim, para desentalar o ovo. Juan Pablo, boa noite. Referente aos canários F1, o que você tem a falar? Na realidade, o F1 não é bem um canário, né? É um híbrido. O F1 veio do macho do tarim como a fêmea de belga. Então a gente chama de pintagol. Não é bem canário, é um pintagol, é um híbrido. Nunca tive um pintagol na minha vida, sei que eles cantam muito e não entendo de pintagol. Ronaldo, boa noite. Comecei a criar faz uns 9 meses, porém, vez ou outra, tenho uma crise de consciência pelo fato deles ficarem restritos a um pequeno espaço. Muitas pessoas são contra empreendê-los. Gostaria da sua opinião sobre essa questão. Abraços. Ronaldo, os canários, estamos falando de canários, né? Os canários, eles há mais de 450 anos, eles foram descobertos nas ilhas de Canis.
que acontece? Começaram a se interessar pelo canto melodioso dos canários e começaram a aprendê-los. Começaram a ser levados para reinos. E morreram, obviamente, 10% de bateria. Morreram muitos canários. E os mais resistentes sobreviveram nas gaiolas, em cativeiro. E acontece que de 450 anos para cá, esses canários que nós temos hoje, os belguinhas, os canarinhos, eles não existem mais na natureza como nós temos hoje. Porque foram muitas mutações, muitos acasalamentos consanguíneos lá no passado para termos hoje canários vermelhos, amarelos, brancos, ágatas, cobres e por aí vai. Então, se nós formos à ilha de Canes hoje, nas Ilhas Canárias, nós não vamos ver esses canarinhos que a gente cria aqui. A gente pode ver o canário selvagem, que ele parece um verde nevado. É meio pé duro, assim, fora do padrão que nós temos hoje. Mas eles são silvestres e os nossos são domésticos. Então, quando alguém critica o fato de colocarmos canários em uma gaiola, eu só vou discutir se essa pessoa entender de história. Se ela não entender de história, aí eu nem me dou ao luxo de perder meu tempo. Entendendo-se de história, a gente ia discutir toda essa evolução da criação de canários para chegarmos ao que temos hoje nos nossos canaris, nas nossas casas. Você tem, por exemplo, um canário criado na sua varanda, numa gaiolinha redonda, meia-lua de madeira, e alguém chega e fala, solta ele. Se você aceitar a sugestão e falar assim, não, vou soltar. Você vira para a pessoa e fala assim, agora você vai ter que acompanhá-lo solto, tá bom? Para ver até quando ele sobrevive. Essa pessoa vai acompanhar? Não vai acompanhar. Você vai dizer a essa pessoa o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, esse canário, para chegar onde ele chegou hoje, está nessa gaiola cantando, comendo e tranquilo, ele passou por uma evolução, seleção natural, seleção genética, teoria da evolução, muita coisa. E ele não sobreviverá na natureza de forma digna, como ele está vivendo em uma gaiola. Ele não tem noção do que é natureza, campo, mato, serra, árvores. Ele não tem essa noção. O canário retirado lá das Ilhas Canárias, sim, tinha essa noção. Mas esse nosso não tem essa noção. Então não adianta alguém chegar para você e falar, solta ele. Nossa Deus, solta ele. Você gostaria de ficar preso também? Vou colocar você numa gaiola e colocar comida e... Bom, se você colocar o Samuel Valentim numa grande gaiola, obviamente eu vou estranhar. É a mesma coisa de colocar numa cela 4x4, numa cadeia. Vou estranhar porque eu conheço a liberdade. Eu vou me debater, eu vou ficar triste, vou entrar em depressão. Um canário que sempre foi criado em gaiola, nasceu em gaiola, ele tem aquilo como lar dele, não estranha isso. É a mesma coisa de vocês pegarem chapinha, trinca-ferro, coleirinho, sabiá na natureza e pôr na gaiola. Aí é sacanagem, pô. Aí isso é sacanagem. Agora, um canário que sempre nasceu em cativeiro, e você dá dignidade, tranquilo. Sacanagem é você ter um canário e não dar dignidade para ele. Isso é sacanagem. Agora, pegar aves da natureza e colocar em gaiola, aí sim. Isso para mim é crime, é um problemaço. Quem faz isso eu lamento, não deveria fazer, tá? A gente cria canário justamente para evitar de pegarmos outros na natureza, porque os nossos canários já são acostumados, ok? Nossos canários são acostumados num ambiente, no cativeiro, e reproduzem bem, cantam, estão felizinhos, estão lá bem animados, tomam um banhozinho e só nos dá alegria. Agora, soltar canário, ele vai voar, se ele conseguir voar, né? Vai dando aqueles pulinhos. Aí vem gavião, vem outras aves, vem o gato, vem o cachorro, cai lá na varanda, o cachorro destroça ele. Ou se ninguém pegar, ele vai ficar procurando alimento, a farinhada. Cadê a farinhada 2.0 BioSupreme? Meu Deus, eu preciso de farinhada e de água filtrada. Não tem, vai morrer, né? Desnutrido, infelizmente. Então, se alguém mandar você soltar o canário, você fala com ela assim, você entende de história dos canários? Não? Então, quietinho, tá bom? E só para constar, esse canário que tá aqui nasceu na gaiola e vive muito bem. Não é nenhuma ave que eu peguei da natureza no alçapão e coloquei na gaiola. Isso que é o errado, né? Pessoal, rendeu esse assunto.
Minha bateria já está em 5%, vou nessa. Beijo no coração, essa live vai estar no YouTube, lá no meu canal. Até a próxima, se Deus quiser. E indique aí o CCUB para todo mundo, vamos aprender mais, vamos nos divertir. E boa reprodução para todos vocês aí. Valeu!